Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese, de Kardec. Hoje é dia 8/11 de novembro de 2021, uma segunda-feira. São 19 horas e 29 minutos. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos dar início no capítulo 3. Esse capítulo vai tratar do título O Bem e o Mal. Subtítulos: Origem do Bem e do Mal, o Instinto e a Inteligência, Destruição dos Seres Vivos uns pelos outros. A Daniela entrou pelo YouTube. Boa noite, bem-vinda. Estou desejando uma boa noite a todos também. Origem do Bem e do Mal. Parágrafo 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo tal princípio toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele provém deve participar de seus atributos, pois que aquilo que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja desarrazoável, mal e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. Se o mal fosse atribuição de um ente especial, chamado Airimã, ou Satanás, ou como se fala no Paraná, Gramunhão, de duas coisas uma: ou tal entidade seria igual a Deus, e por conseguinte tão poderosa quanto ele, teria existido por toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, de ser superior ao Criador, ou tão poderoso quanto ele, aliás, haveria duas potências rivais lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra houvesse feito, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de visão que se revela na disposição do universo. No segundo caso, sendo esta entidade inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinada, não podendo ter existido como ele, por toda a eternidade, sem ser seu igual, teria tido um começo. Se ele fosse criado, não o pode ter sido senão por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria a negação da infinita bondade. Ele manda nós nos reportarmos ao livro Céu e Inferno, no capítulo 10, os demônios. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que é necessário distinguir. Tais são os males que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre estes últimos, colocam-se os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto das finalidades do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses de grupos e das convenções que para si criaram, as quais não existem na ordem da natureza. É por isso que ele frequentemente encontra coisas más e injustas, as quais consideraria justas e admiráveis se percebesse suas causas, sua finalidade e o resultado final. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo traz o sinal da sabedoria infinita, e ele se inclinará diante de tal sabedoria
mesmo em relação às coisas que não compreende. O homem recebeu como partilha uma inteligência com cujo auxílio pode anular, ou pelo menos em grande parte, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber adquire e mais avança em civilização, menos são desastrosos tais flagelos. Com uma organização social sabiamente previdente, poderá mesmo neutralizar as suas consequências, uma vez que não as pode evitar totalmente. Deus deu ao homem, pelas faculdades de que dotou o seu espírito, os meios de paralisar, no futuro, até mesmo os efeitos daqueles flagelos, que têm sua utilidade no quadro geral da natureza, os quais, contudo, atualmente atingem os homens no presente. É assim que ele saneia os terrenos insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza os terrenos incultos, exerce seu engenho na preservação das inundações, edifica para si mais sadias, mais sólidas e mais sólidas. Oi? Edifica para si habitações mais sadias. Edifica para si habitações mais sadias, mais sólidas, a fim de resistir aos eventos tão necessários à purificação da atmosfera, e coloca-se ao abrigo das intempéries. É assim, enfim, que pouco a pouco a necessidade o estimula à criação das ciências, com cujo auxílio melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta a soma do seu bem-estar. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante ao exercício de sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, mediante o incitamento à pesquisa dos meios de se subtrair aos mesmos males. Se nada receasse, nenhuma necessidade o levaria à busca do que é melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria e nada descobriria. A dor é o aguilhão que empurra o homem para frente na via do progresso. E está colocado isso aqui em negrito, não sei como é que está no livro de vocês, mas está em negrito, porque isso é uma verdade realmente, né? A dor é um estimulante, é o que empurra o homem para frente. Né? Porém, os males mais numerosos são aqueles que o homem criou para si. Estes são os problemas, não os naturais, né? Por seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, e de sua ambição, de sua cobiça, de seus excessos em todas as coisas, aí está a causa das guerras e das calamidades que elas geram, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo mais forte, enfim, da maior parte das moléstias. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, as quais não têm outra finalidade senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por sua consciência. A lei divina está gravada em seu coração. E, além disso, Deus as faz lembrar sem cessar por seus messias e seus profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, aperfeiçoá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em todos os lugares. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não é duvidoso que evitaria os males mais amargos e que viveria feliz sobre a terra. A Isabel está conosco. Bem-vinda, viu, Isabel? Ela está desejando uma boa noite a todos. E se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio. E disso ele sofre as consequências. Ele nos reporta, ou pede para nos reportarmos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, número 4, 5, 6 e seguintes.
Deus, porém, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, isto é, o próprio mal faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de caminho. Instruído pela experiência, é compelido a procurar um remédio do bem, sempre por efeito de seu livre-arbítrio. Quando penetra num caminho melhor, o faz por efeito de sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro traçado. A necessidade o obriga a se melhorar moralmente, pelo desejo de ser mais feliz. Assim como esta mesma necessidade o impeliu a melhorar as condições materiais de sua existência. Lembrei do Nelson Gonçalves agora. Lembrei do Nelson Gonçalves agora. É um caso típico, né? É um caso típico. É um caso típico. Nelson Gonçalves é um caso típico desse. E dá bem para exemplificar isso aqui, né? Chega a tal ponto que ele conta lá no vídeo, né, que a Yara assistindo, que ele chegou a bater na mulher com o cabo do revólver, com a coronha do revólver, e a mulher apanhava ajoelhada e rezando para ele. A segunda mulher, a primeira não aguentou o baque, não. Aliás, a primeira não era viciada, ele se viciou mais depois que largou dela. Ele conta isso. E chegou um momento que ele estava em tal situação e ele conta que ele resolveu parar. Segundo ele tinha quase 1 quilo de pó em casa. Quase 1 quilo de cocaína. É caro para chuchu esse troço. Troço caríssimo. Tinha quase 1 quilo de pó em casa. Ele falou para a mulher, vou largar, vou parar com esse troço. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo comigo? Eu estou fazendo comigo. Pegou o pó, jogou no banheiro, deu a descarga, falou para a mulher, tranca tudo, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é que vai ser a minha reação. Ele disse que ele não, inquieto, sentia dor nas costas, sentia dor no corpo todo, se arrastava no chão de dor, via bichos horríveis, alucinação, né? Ora, os capetinhas que estavam junto com ele. E ele contava as horas, tinha uma igreja em frente, ele contava as horas pelos sinos da igreja, né? E 4 meses depois, ele estava na sala da casa dele, e ele acordou e falou para a mulher, fulana, vem aqui. Consegui dormir 20 minutos. 4 meses depois. Aí ele falou, aí eu tive certeza que eu ia largar da droga. Aí ele foi até a porta, porque ele disse que no começo, quando ele estava largando da droga, ele, da cama dele no banheiro, que dava uns 2 metros, mais ou menos, 2 metros e pouco, a mulher tinha que carregar ele. Ele não conseguia caminhar esse espaço para ir no banheiro. Aí ele foi até a porta da rua, da casa dele, disse que viu uma mulher varrendo, limpando a calçada, um homem entregando pão, né? E mais uma outra pessoa, uma criança brincando, parece, uma coisa assim. E ele falou que pediu para a mulher chamar o médico, para que ele pudesse dar algum calmante para ele poder começar a dormir. Começar a ter um pouco mais de 4 meses ele levou para dormir 20 minutos. Olha o que a droga faz com a pessoa. E ele conseguiu vencer, ele disse que chegou ainda, nesse período de abstinência, ele chegou a encostar a mulher e o filho na parede para matar. Encostar a mulher e o filho na parede assim para matar. Então, olha o que a droga é capaz de fazer. Imagina, porque eu falei para ela que tudo isso, todo esse sofrimento que ele conta, não chega nem perto, nem próximo do sofrimento que uma pessoa dessa passa depois que desencarna. Aí é que ele vai encontrar o sofrimento de verdade mesmo. Né? Porque aí não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para minimizar o sofrimento, não tem absolutamente, não tem droga, não tem nada, vai ter abstinência do mesmo jeito, né? Vai sentir todos os efeitos de maneira cruel, né? Criado por ele mesmo. O problema é criado por ele mesmo. Mas é interessante o depoimento dele, viu? Ele, de drogado, ele passou exemplo de uma pessoa que largou sozinho, sem ninguém mandar, e
de estampa. Vou largar e pum, largou. O que não é fácil. Nós fizemos esse cigarro. Não vou largar a partir da manhã, não fumo mais e acabou. Muito bem. Continuando. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a falta de calor. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. O bem não existe forçosamente. Onde o bem existe, forçosamente existe. Oh, meu Deus. Quer deixar eu ler? O bem não existe, forçosamente existe o mal. Deixar de fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Se na criação houvesse um ser predisposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Porém, sendo o homem a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, e por guia as leis divinas, evitará o mal quando quiser. Tomemos para comparação um fato vulgar. Um proprietário sabe que a extremidade do seu campo é um lugar perigoso, no qual poderia perecer ou machucar-se quem ali se aventurasse. Que fazer para evitar os acidentes? Coloca nas proximidades de tal lugar um aviso proibido que prossigam os que por ali passem devido ao perigo. Eis a lei, ela é sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente não lhe dá atenção e ultrapassa tal lugar, e se assim chega a um mau resultado, a quem poderá ele responsabilizar senão a si mesmo? Assim sucede com todo o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Para exemplificar, Deus colocou um limite à satisfação de suas necessidades. O homem é advertido à saciedade. Se ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que delas pode resultar, são o resultado de sua imprevidência, e não um ato de Deus. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, dir-se-ia ter Deus criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Tivesse ele feito o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é fatalmente levado ao bem nem ao mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso, e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito desse trabalho. Do mesmo modo, que carrega a responsabilidade do mal que é feito por sua vontade. Levanta-se, pois, a questão de saber qual é, no homem, a fonte da propensão para o mal. Aqui tem um rodapé de número 10, que diz o seguinte: o erro consiste em pretender que a alma saia perfeita das mãos do Criador, enquanto que este, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado da purificação gradual do espírito e sua própria obra. Deus quis que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, e que alcançasse suas finalidades mediante uma vida militante e em resistência ao mal. Se houvesse criado a alma perfeita, como ele, e ao sair de suas mãos, já lhe houvesse assegurado sua beatitude eterna, ele a teria feito, não à sua imagem, mas sim semelhante a si próprio. Parágrafo de número 10. Se estudarmos todas as paixões,
e assim também todos os vícios, veremos que ambos têm seu princípio no instinto de conservação. Tal instinto existe com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que se aproximam mais à animalidade. Aí ele domina sozinho, porque em tais seres ainda não tem o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu na vida intelectual. Ao contrário, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, pois que a inteligência domina a matéria. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corporal, apenas tem necessidades materiais a satisfazer, e com vistas a essa finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Entretanto, saindo desse período, tem todas as outras necessidades. A princípio, necessidades semimorais e semimateriais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Se ele abala o jogo da matéria, avança em sua estrada providencial, aproxima-se de seu destino final. Se, ao contrário, deixa dominar-se por ela, o espírito se retarda, assemelhando-se ao bruto. Nesta situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal, não somente porque não é mais uma necessidade, mas porque tal se torna nocivo à espiritualização do ser. De modo semelhante, o que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Assim, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de progresso. Logo, todas as paixões têm sua utilidade providencial. Sem isso, Deus teria feito algo de inútil e de nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude de seu livre-arbítrio. Mais adiante, esclarecido por seu próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. O subtítulo: O instinto e a inteligência. Parágrafo 11. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa a outra? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a realização de atos espontâneos e involuntários, em vista à sua conservação. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, gira em direção à luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutritiva. E a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo sua necessidade. E as plantas trepadeiras se enrolam em torno de seu apoio ou se enroscam com suas gravinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou prejudicial, que nas estações propícias se movimentam em direção aos climas propícios. Que, sem lições preliminares, constroem mais ou menos arte, segundo as espécies, acomodações macias e abrigos para a sua descendência, ou armadilhas para prender a presa de que se nutre, que manejam com habilidade as armas ofensivas e defensivas de que não são providos, que o sexo se aproxima, que a mãe incuba seus filhotes e que estes procuram o seio materno.
Quanto ao homem, o instinto domina com exclusividade no começo da vida, nas primeiras encarnações. É pelo instinto que o infante faz seus primeiros movimentos, que agarra seu sustento, que chora para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia a fala e o andar. Mesmo no adulto, certos atos são instintivos, os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se livrar de um desastre, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o piscar das pálpebras para diminuir o brilho da luz, a abertura maquinal da boca para respirar e etc. Um pouquinho. Ele está falando do homem que não deve ver? É instinto? É instinto? Mas o espírito, a inteligência não é uma atributo do espírito. Mas ele, nos primeiros dias ele não está em condição de usar a sua inteligência. O cérebro nem desenvolvido está ainda. Ele faz por instinto. Ele sabe que ele precisa se nutrir. Por exemplo, e o feto? O feto tem movimentos instintivos dentro do útero da mãe. Ele abre a boca, ele ressona, ele estica os braços. Hã? É o espírito. Olha lá. O espírito comanda tudo. Estando no corpo, ele tem duas naturezas. A natureza espiritual, pelo espírito, e a natureza material, animal, pelo corpo. A natureza animal diz para ele que ele precisa se alimentar. Diz para ele que ele precisa chorar, para reclamar para a mãe que alguma coisa está errada, ele não sabe falar. Como é que ele vai exprimir que alguma coisa está errada? Como é que ele vai dizer para a mãe que ele tem alguma necessidade? Não. É o choro. Não, é o choro. Eu sei, mas falando da inteligência que ele faz chorar. Eu achei que é um espírito já vindo aqui. A necessidade é física, não é espiritual. A necessidade que ele está tendo naquele momento é física, não é espiritual. Então ele chora para divertir a mãe que tem alguma coisa de errada com o corpo. E com o espírito nunca tem nada de errado. Quem adoece, quem tem problema, quem tem, o bebê tem alguma prisão de ventre, alguma coisa, é o corpo que está tendo aquilo. Então, como o espírito sente que o corpo está tendo algum problema, ele tem que se exprimir de alguma maneira. Como é que ele vai se exprimir? Se ele não tem a fala ainda. Se ele não sabe acenar com a mão, se ele não sabe advertir com a mão. Então, isso porque se chama de instinto, eu achava que era instinto. Não é instinto. Eu sei, até aí eu entendi que ele tem. É instinto. É instinto. Nos primeiros dias é instinto. E mesmo o homem tem coisas que são instintivas. Se eu fizer isso, você sabe que eu ia fazer. Mas se você não soubesse, se eu fizesse isso, você automaticamente faria assim. É instintivo. Mesmo os movimentos para você, que funciona no seu corpo, sem você querer respirar, o coração bater, o sangue fluir pelas O piscar dos olhos. o intestino funcionar, a bexiga funcionar, isso é tudo, você não pensa. Quando São chamados vida vegetativa, né? Mas na realidade é instinto, né? Que o corpo está dizendo para o espírito, tem uma necessidade. E o espírito, como ele está vivendo naquele corpo, ele sabe que aquela necessidade é essa ou aquela. Né? Mas é instintivo. O espírito não tem nenhuma necessidade física. Nenhuma, ele não tem corpo. Tem corpo que não está encarnado. Você viu ele falando que nas primeiras encarnações tudo é instintivo? Ele praticamente não tem vida espiritual. Desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, desencarna e reencarna. Até aí eu concordo. Porque o mundo primitivo é só instinto mesmo. Não é só instinto. Ali ele já está na vida hominal. Mas como ele tem que desenvolver ainda a sua inteligência, ele precisa vivenciar muito mais a vida material do que a vida espiritual. Ele precisa vivenciar a vida material. Ele tem necessidade daquilo para poder desenvolver a sua inteligência. Porque é somente lidando com as dificuldades do dia a dia, com as necessidades do dia a dia, mesmo nós, que nós desenvolvemos a nossa inteligência.
É interessante como o espírito que tem diversas encarnações, como ele tem prática para fazer as coisas. Faz com uma facilidade enorme, uma coisa que para o outro é tão difícil de fazer, para ele é fácil de fazer. Isso o que é? Já é experiência de outras encarnações. Ele está fazendo uma coisa e está pensando na solução daquilo que ele está fazendo. Ele pensa na frente. Experiência. Né? Já não é mais instinto. Aí ele já está usando da sua inteligência, da sua experiência, para aplicar essa experiência na vida e criar ciências, né, que possam ajudar ele e os outros a solucionar problemas. E é interessante que nos primeiros dias, como espírito encarnado, como vida hominal, ele passa por essa situação. E depois, avançado como espírito superior, ele passa pela mesma situação. Ele reencarna rapidamente. Mas aí já é outra situação. Completamente oposta às primeiras encarnações. Aí ele reencarna, ele precisa ficar bastante tempo na carne para utilizar todo o tempo possível para ajudar os outros. Todo o conhecimento adquirido. Todo o conhecimento adquirido para ajudar os outros. É interessante isso, né? Nas primeiras encarnações ele está sempre encarnado para poder desenvolver a inteligência. Nas últimas encarnações, nas encarnações mais avançadas, ele está o tempo todo encarnado para desenvolver a moralidade. São duas coisas que estão dentro da evolução do homem, necessária para a evolução, mas duas coisas opostas em si como necessidade. Opostas no sentido de aquisição, né? Não de aplicação, de aquisição. Onde que nós estávamos? Eu falo com o Kardec, não estou concordando com ele. Bom, é direito seu. Ele falou aqui que nós temos livre-arbítrio. Aliás, você não tem que discordar de Kardec. Você tem que discordar dos espíritos superiores, porque ele está retratando aquilo, é aquilo que ele aprendeu com os espíritos superiores. Mas eu reporto a ele e ele reporta para os espíritos. Hã? Eu reporto a ele e ele reporta para os espíritos. Não, ele já não pode mais fazer isso por enquanto. Ele pode fazer numa próxima encarnação, por enquanto não. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos. Olha a diferença de inteligência com o ato maquinal do instintivo. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Conforme a circunstância, o espírito utiliza a sua inteligência. Conforme a necessidade, ele premedita aquilo que ele vai fazer para poder resolver aquela necessidade. Ele combina atos, decisões, para poder resolver um problema, né? Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma, ou seja, do espírito, não é do corpo. Ele trabalhou ao longo de milhares de encarnações, se não talvez milhões de encarnações em mundos primitivos, para desenvolver aquela inteligência. Depois reencarna no mundo como o nosso, com a inteligência já desenvolvida, para começar a desenvolver a moralidade, para começar a entender a vida espiritual. Mas como disseram os espíritos superiores da Kardec, a maior virtude da nossa geração é a inteligência. O pior vício é o egoísmo, é a falta de moralidade. Né? Não falta inteligência para o homem, pelo contrário. Ele tem inteligência para ele compreender o que ele quiser. O homem já chegou a entender, quando alguém olha um celular como esse, acha, nunca eu vou ser capaz de fazer uma coisa como essa. Ele está totalmente enganado. Se o homem fez, qualquer homem é capaz de fazer, desde que ele aprenda a ciência de fazer. Não é? Não tem dificuldade. O limite, o nosso limite é imposto por nós mesmos. Nós nos impomos limites. Ah, vai dar trabalho. Não quero não, vai dar trabalho. Deixa quieto, tá bom. Tá bom assim. Aí pronto. Morreu no ninho. Já morreu ali. Pode esquecer. Agora, se ele arregaçar a mão e falar, eu vou fazer, ele vai errar 1, 2, 3, 10, 15, 20, até que ele faz. Né? Como fez o nosso Santos Dumont para desenvolver
o primeiro avião. Não é? Uma dificuldade, eu vi um aviador, um especialista em aviação falando, que aquele 14 bis é impossível de pilotar um troço daquele. É simplesmente impossível. Ele realmente era um mestre da aviação. Ele era um mestre da aviação. Ele previu tanta coisa, porque o percurso tinha tempo para ser feito, distância e tempo, né? Para fazer. E eu já vou comentar, viu, Dani? E ele mandou o Cartier fazer um relógio de pulso exatamente para ele poder medir a distância e o tempo. Olha a previsão do cara. Não é? Quanto ele era previdente, a visão que ele tinha lá na frente das coisas, né? Depois do 14 bis, que ele ganha o prêmio do Aeroclube de Paris, ele desenvolve o Demoiselle. Demoiselle era um aviãozinho que qualquer um poderia fazer em casa. Ele dispunha a planta para quem quisesse fazer. Ele não patenteou nenhum invento dele, nenhum. Ele inventou muitas coisas, além do avião, né? Mas não patenteou nenhum. Ele levantava o voo em Paris com o Demoiselle e ia almoçar na chácara, nas fazendas, os amigos dele e tal. Ele aterrissava lá e ia almoçar. Né? Quer dizer, um cara de uma visão, de um arrojo de inteligência e espiritual fora da normalidade, fora do comum. Né? Então, isso demonstra que, realmente, a nossa geração é de uma inteligência acima de qualquer necessidade do homem, acima da necessidade do homem. Né? Então, por que o homem passa tanto problema? Porque ele usa em seu desfavor essa inteligência. Se ele usasse em seu favor a inteligência, se ele buscasse as coisas de Deus, entender as coisas de Deus, compreender as coisas de Deus, ele usaria a inteligência em seu favor. Portanto, sofreria muito menos. Como ele diz lá, né? Entendendo as leis de Deus, vivendo segundo as leis de Deus, o homem seria feliz, desde já. É o maior consumidor de droga do planeta. Né? Com tanta inteligência, com tanta tecnologia, com tantos bens materiais, com tanta facilidade, é o maior consumidor de droga. Aqui a Dani está comentando aqui o seguinte: mas falta vontade, aí estava persistência. Por isso que o intelectual deve estar equilibrado. O intelectual deve estar equilibrado com o moral. O mundo de hoje é imediatista. Santos Dumont, maravilhoso. Verdade mesmo, né? É a pura realidade. Mas vamos lá. Ele fala, todo ato maquinal é instintivo. O que denota a reflexão, combinação, uma deliberação, é intelectivo. Um é livre, o outro não é. Você entendeu até aí? Tá. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, é por vezes sujeita a erro, porque depende da decisão do homem. Não é? Quando depende da decisão do homem, ele pode julgar e decidir acertada ou erradamente. É por isso que Deus julga a intenção, ainda bem, né? Porque ele está, vamos dizer assim, fazendo teste. Né? Eu imagino assim, você não tem todo o conhecimento, então você usa o conhecimento que você tem. E julga conforme ele. Vai dar errado? Vai dar certo? Vai também. Aí... O homem, não existe nada certo ou errado. São experiências. O senhor entendeu. Sim, claro que eu entendi. Eu estou comentando em cima do seu comentário. Não existe nada certo ou errado, são experiências. A vida é feita de tentativas e erros. E como nós somos espíritos atrasados do ponto de vista moral, você acerta uma parte do tempo, erra uma parte do tempo, acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra. E é assim que a coisa é feita. A vantagem de já ter um certo conhecimento das coisas espirituais
de como funciona a vida, das leis do Criador, é que você desencarna um pouco melhor. Então, por você ter se empenhado em conhecer as coisas de Deus e utilizado, sempre que possível, as coisas do Espírito, praticando bem, fazendo bem, desejando bem, enfim, o que esteve possível ao seu alcance, você vai poder pleitear uma encarnação melhor, com mais qualidade. Já não vai ter a possibilidade de equívoco, diminui muito. Vai ser mais acerto do que erro, vai errar, porque ainda continua sendo um espírito que vai habitar o mundo de prova e expiação. Vai errar com certeza, mas com a possibilidade de muito menor de erro e muito maior de acerto, e assim sucessivamente. Quer dizer, cada encarnação com mais qualidade, cada encarnação com mais qualidade, até que chega um momento que você se desprende de um mundo como esse e ganha o direito de encarnar no mundo de regeneração, por exemplo. Né? Quer dizer, é daí para frente, cada vez melhor. Não precisa ter pressa nisso. Né? Pressa não. Aliás, a pressa é inimiga da perfeição. Né? A pressa é inimiga da perfeição. Quem tem pressa erra mais. Da onde vem o instinto? É do próprio. Ele explicou isso anteriormente. O instinto ele existe porque o espírito precisa preservar o seu corpo material, as suas necessidades materiais. Ele explica aqui atrás, quer ver? Sim. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a realização de atos espontâneos e involuntários em vista à sua conservação. Quando a gente ganha um corpo aqui na Terra, a maior obrigação, o maior dever que nós temos em relação a ele é viver o mais possível com este corpo. Ah, mas para uns a encarnação é curta, mas ele tem que viver toda aquela encarnação, independentemente de ser por algumas décadas ou por muitas décadas. Não importa. Por isso que nós temos um instinto. O instinto tem essa função de preservação, de conservação da vida animal. O espírito não precisa de instinto. Quem precisa de instinto é o encarnado. O espírito tem inteligência, tem atributo, tem inteligência diferente. O espírito, se você atacar alguma coisa nele, grande porcaria, não vai pegar, não vai acontecer nada com ele. Ameaça de um espírito para com o outro é moral sempre, nunca material. Ele pode ameaçar o outro e até prejudicar moralmente, mas materialmente não. O instinto é preservação do corpo, da matéria, e nunca do espírito. Por isso que ele é necessário nesse mundo. Não viu ele falando que os animais têm um instinto muito mais aguçado do que o homem? Claro, eles não têm inteligência, só tem um instinto. Exatamente. Exatamente. Ele, por mais bem que você queira fazer a um animal, se ele for selvagem, ele foge de você. O instinto fala para ele, ó, é perigoso, é maior que você, pode te pegar, pode te cercar. Quando um animal é cuidado por um homem, outro dia eu vi um videozinho na internet, lindo, 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 lindo. Um homem e sua esposa, vem um filhotinho, fala lá qual é a raça do passarinho. Passarinho pequenininho. Ele cai do ninho, e o homem pega esse passarinho, começa a cuidar dele, ele empena, ele estava sem pena nenhuma, praticamente morto, quase morto. Ele cuida, ele empena, ele cresce, ele fica adulto. Porra, senta na cabeça do homem, no ombro, onde o homem vai junto, ele voa, vai fazer os passeios de volta. Quer dizer, por quê? Porque o instinto dele está falando para ele que aquele lá deu comida para ele, que aquele lá foi bom para ele. Vê se o outro chegar perto, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar esperando para ver se o outro é igual àquele homem. Não é? Então, o instinto é uma coisa necessária inclusive para nós. Ainda temos muito de animalidade, somos muito ligados a esse lado nosso, a esse lado animal nosso. É necessário mesmo. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana.
A inteligência, pelo fato de ser livre, é por vezes sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, não obstante revela uma causa inteligente, essencialmente previsora. Admitindo que o instinto tem sua fonte na matéria, seria preciso admitir que a matéria é inteligente, e mesmo mais seguramente inteligente e previdente que a alma. Eis que o instinto não se engana jamais, ao passo que a inteligência se engana. Se considerarmos o instinto como uma inteligência rudimentar, como é que assim poderá ser quando, em certos casos, ele se demonstra superior à inteligência racional? Como é que proporciona a possibilidade de executar coisa que a razão não pode produzir? Se ele é o atributo de um princípio espiritual especial, o que é feito deste princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria, pois, anulado? Se os animais apenas são dotados de instinto, seu futuro não tem saída, seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação. Tal não seria conforme a justiça e a bondade de Deus. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Chegado a um certo grau de desenvolvimento, este princípio, que começaria apenas com as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe conferiria as qualidades da inteligência livre. Sendo assim, no homem inteligente que perde a razão e apenas é guiado pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo, e desde que recupere a razão, o instinto voltaria a ser inteligência. E assim, alternativamente, em cada acesso, o que não é admissível. Além disso, a inteligência e o instinto se apresentam frequentemente ao mesmo tempo no mesmo ato. Com o andar, por exemplo, as pernas se movem de modo instintivo. O homem coloca um pé diante do outro maquinalmente, sem nada considerar. Porém, quando quer diminuir ou acelerar sua marcha, ergue o pé ou erguer o pé ou desviar-se para evitar um obstáculo, aí há cálculo, combinação, ele age de modo deliberado. O impulsionamento involuntário do movimento é um ato instintivo. A direção calculada do movimento é um ato inteligente. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, as quais variam segundo as circunstâncias, a fim de agarrar a sua presa, sua previsão com relação às eventualidades são atos de inteligência. Uma outra hipótese que, por fim, alia-se perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previsor do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina a respeito das relações do mundo espiritual e do mundo corporal. Atualmente sabe-se que há espíritos desencarnados que têm por missão velar sobre os encarnados de quem são protetores e guias. Que eles os rodeiam com seus eflúvios fluídicos, que o homem age de maneira inconsciente sob a ação de tais eflúvios. Por outro lado, sabe-se que o instinto, que por si próprio produz atos inconscientes, predomina nas crianças, e em geral nas criaturas cuja razão é fraca. Ora, segundo esta hipótese, o instinto não seria um atributo da alma, nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo, mas sim seria o efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser.
Seria como as andadeiras com as quais se sustenta a criança que ainda não sabe andar. No entanto, da mesma forma que suprime gradualmente o uso das andadeiras, à medida que a criança se sustenta por si, os espíritos protetores deixam seus protegidos entregues a si mesmos, à medida que eles possam ser guiados por sua própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o efeito de uma inteligência estranha na plenitude de sua força. Seria uma inteligência protetora que supriria a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que ela impediria a realização inconsciente de seu bem, que ainda seria incapaz de obter por si própria, seja uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso de suas faculdades, o que ocorre no homem em sua infância, e no caso da idiotia ou de afecções mentais. Proverbialmente se diz que há um Deus para as crianças, os loucos e os bêbados. Este ditado é mais certo do que por vezes se crê. Este Deus não é senão um espírito protetor que vela sobre o ser, incapaz de se proteger por sua própria razão. Nesta ordem de ideias, poder-se-ia ir mais longe. Esta teoria, embora seja racional, não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, nota-se a princípio, por unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que não existe mais, desde que o instinto seja substituído pela inteligência livre. Além disso, na adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhecemos uma profunda sabedoria. Esta unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e a unidade de pensamento é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Somente ela poderia produzir este conjunto tão perfeitamente harmonioso, que se estende desde a origem dos tempos e em todos os climas, com regularidade e precisão matemáticas, sem falhar jamais. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um traço característico que implica necessariamente na unicidade das causas, da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quanto indivíduos. Há desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que demonstra a sabedoria e a previdência deve ter sua causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente será necessariamente inteligente e não pode ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação que nos foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se figurarmos todos os seres como penetrados pelo fluido divino, soberanamente inteligente, logo se compreenderá a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recurso em si mesmo e em sua própria inteligência. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta com os animais e com os seres inferiores do que com o homem. Conforme essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia certo e seguro. O instinto material, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se novamente elevado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não seria preciso que ele fosse entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Através do órgão da mãe, o próprio Deus vela sobre suas criaturas nascentes. Entenderam o que ele tentou explicar aqui, não? O que você não entendeu?
Tá, então traz a pergunta depois, porque o que ele está falando aqui é de uma profundidade e de uma capacidade de raciocínio, de reflexão muito grande. Ele está dizendo, todas as teorias a respeito do instinto não resolvem a causa como um todo. Mas aquela teoria de que o Criador permeia pelo fluido espiritual todas as coisas da sua criação, é perfeitamente possível que, através de penetrar todas as coisas, inclusive homens, animais, todos os seres da criação, através de penetrar todas as coisas e saber sobre todas as coisas, por aí ele pode regular o instinto de cada um segundo suas necessidades. Né? O animal tem mais instinto, enquanto o homem menos instinto, e o homem mais inteligente menos ainda. Porque tem menos necessidade de instinto. Entendeu? Suprir as criaturas dele todos os dias. Ele supre e coordena, por penetrar todas as coisas com o fluido espiritual, por penetrar todas as coisas, ele coordena tudo o que tem no universo, ele coordena através de imprimir em cada criatura um instinto que essa criatura precisa para se proteger, para preservar a sua própria vida. Vamos marcar aqui o parágrafo de número 16 para o nosso próximo encontro. Hoje é dia 8 de 11 de 2021. Muito bem, alguma pergunta, alguma dúvida? O pessoal que está pela internet aí, a Dani, a Isabel, tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, nós temos um tempinho ainda. Muito bem, podemos encerrar então? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir humildemente ao Criador, para pedir a Ele bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e também viver e orientar a própria existência com um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vos agradecer imensamente por esta oportunidade, agradecer-te pela presença dos bons espíritos, dos espíritos instrutores, pela presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados ao nosso encontro de estudo. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós o declaramos encerrado.